Jeremias capítulo 8. Quero ler o versículo 1 como introdução ao capítulo 6 de Jeremias. Todos abriram? Amém? Olha o que diz a palavra. Naquele tempo, diz o Senhor, lançarão para fora das suas sepulturas os ossos dos reis e dos príncipes de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos dos habitantes de Jerusalém. Espalhá-los-ão ao sol e à lua e a todo o exército do sol, a quem tinham amado e a quem serviram, e após quem tinham ido e a quem procuraram, e diante de quem se tinham prostrado. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem desta raça malvada, que ficaram nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos. Capítulo 6, do mesmo livro de Jeremias, versículo 7, a partir do versículo 7, a palavra diz assim: como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela a sua malícia. Violência e estrago se ouvem nela, enfermidade e feridas adiante de mim, continuamente. Aceita a disciplina, ó Jerusalém, para que eu não me aparte de ti, para que eu não te torne em assolação a terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como um avidimador, porém dos sarmentos, a quem falarei e testemunharei, para que ouçam. Eis que podem vir, podem ouvir, podem perceber, eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Versículo 13: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade, curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados, presta atenção ao versículo 15, serão envergonhados, porque cometem abominação. Olha o que diz a palavra: sem sentir por isso vergonha, nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão com os que caem, quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Amados, Deus tem dado uma palavra forte ao Brasil. Já existe alguns anos que Deus tem falado, Deus já tem falado que estará voltando na pessoa de Jesus, há 12 mil anos atrás, na pessoa de Paulo, na pessoa dos discípulos, em cada discípulo, dos apóstolos. Deus tem avisado que está voltando. Eu me recordo de uma palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 11, quando a palavra fala assim, que o meu ministério é defender o Evangelho. O Evangelho hoje não tem sido pregado como deveria ser pregado. As pessoas não estão mais preocupadas, as pessoas estão deturpando a palavra, os incrédulos estão deturpando a palavra, os cristãos estão deturpando a palavra, enquanto que o Evangelho é puro e simples, difícil de ser praticado, porém simples de ser entendido, porque a palavra fala que somente aquele que está em espírito entende as coisas do Espírito de Deus. Só se discerne as coisas de Deus em espírito. Hoje eu vejo o que tem corado o seu rosto, o que tem deixado o seu rosto vermelho. A mentira. O que tem deixado o seu rosto vermelho e corado
vejo homens indo para o inferno. Eu vejo pastores indo para o inferno. Eu não tenho conseguido andar com colegas pastores. Eu não tenho conseguido conversar com colegas pastores. Eu tenho sido impactado com isso porque o Evangelho tem sido negociado. Se isso me incomoda, você me incomoda. Sei quanto tempo de vida Deus tem para mim, pode ser hoje, se Ele me levar é lucro. Mas deixa o Espírito Santo te levantar como um defensor do reino. Deixa o Espírito Santo te levantar como um canal da verdade. O Brasil está precisando de um povo que ama o Evangelho, muito mais do que a sua vida, muito mais do que a sua esposa, muito mais do que o seu marido, muito mais do que seus filhos, muito mais do que a si próprio. O Evangelho do reino é puro e Deus quer estar no trono da sua noiva. A preocupação do nosso Senhor é a nossa vida. C.S. Lewis disse que na época da guerra passada existia um posto que dizia o seguinte: vidas que falavam besteira acabavam se perdendo, palavras malditas, vidas acabadas. C.S. Lewis fala uma coisa que hoje em dia poderíamos colocar naquele posto: palavras naquela época malditas, vidas acabadas. Hoje, vidas mal vividas, palavras destruídas. Você é a ponte do Evangelho. Eu sou a ponte do Evangelho. Eu sei que essa palavra do capítulo 6 é uma palavra interpretada direto para o povo de Israel, mas eu creio que é isso que Deus está fazendo. Deus já começou a fazer. O poço guarda uma água tão bonita, mas o nosso Brasil tem guardado tanto imundício. O Evangelho é tão puro, mas os pastores estão negociando ovelhas. As ovelhas estão sendo vendidas. Como eu já falei um tempo atrás, o pastor vendeu uma igreja tanto porque ela valia tanto. Quer comprar uma igreja? Ela vale tanto. Ela rende tanto. Eu não sei quanto ao seu Deus, mas o meu Deus não é assim. Jeremias capítulo 6 fala que o povo tem vergonha. O pai do Marcos Grande Conato, o avô do pai do pastor Marcos Grande Conato, diz o seguinte: que um homem, quando perde a vergonha, ele perde tudo. Já não tem mais caráter. Quando ele já não tem vergonha do ato que ele comete errado, quando ele já faz de forma escrachada, porque o caráter já foi por lixo há muito tempo. E é justamente esse caráter que tem que buscar ter o caráter de Jesus. Efésios 4. Igreja, acorda. Deus tem falado conosco todo domingo. Se o Senhor te chamou para fazer a vontade dele, faça o que ele te ordena, mas não tente barganhar aquilo que Deus tem confiado em você. Eu me recordo, queria que você abrisse em Lucas capítulo 22, você vai se recordar desse texto comigo. Paulo, 2 Coríntios capítulo 11, me fala que o povo via aquilo tudo errado, e tolerava aquilo. O povo via o pecado e tolerava o pecado. O povo sentia pecado e tolerava pecado, ouvia pecado e tolerava pecado, via pecado e tolerava pecado. O povo não queria saber. O povo era literalmente aquém daquilo que acontecia no meio da igreja de Corinto. E eu me pego aqui em Lucas capítulo 22, do versículo 54 em diante, logo depois da traição por um beijo que Judas deu a Jesus. Olha o que diz a palavra. Então, prendendo-o, levaram e o induziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Pedro seguia de longe.
E a palavra continua: e quando acenderam fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Fitando, amados, é olhando para ele, olhando aos olhos de Pedro. A mulher disse: você é um deles. E a palavra continua dizendo, versículo 57, mas Pedro negava, dizendo-lhe: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outra pessoa, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava ao homem: não sou. Da mesma forma que aquela mulher olhou para Pedro, Pedro negou. Da mesma forma que a outra olhou para Pedro, Pedro negou, olhou. E a palavra fala que Pedro seguia de longe. Eu não consigo imaginar um homem que vive com Jesus, come com Jesus, se veste com ele, se alimenta, acorda, ora, mas seguia de longe. Queridos, deixa eu te falar uma coisa: tem muita gente seguindo de longe, canta, adora, aplaude, pula. Não importa a quantidade que nós somos, o que importa é o que queremos ser. E o que queremos ser tem que ser Jesus Cristo. Amém. Não há espaço para você no Evangelho, não há espaço para a minha vida no Evangelho, há espaço para Jesus Cristo. Amém. Eu não tenho que buscá-lo porque ele cura, porque ele dá bênção, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Eu tenho que buscá-lo porque ele é meu dono. Ele é teu dono. Ele me comprou por um grande preço. Até hoje eu sinto sangue jorrando na minha vida. Ele é meu dono, eu sirvo, e ele querendo me dar, amém, querendo me dar, amém, glória a ele. Amaldiçoa teu Deus e morre, você é louca, porque o meu Redentor ele vive. Você escuta tanta gente pregar o que não tem que pregar, falar o que não tem que falar, dizer o que não tem que dizer, e sabe o que você faz? Não me diz isso. Você acha que eu tenho uma alegria humana em dizer que são poucos que caminham comigo, são poucos que me aturam, são poucos que gostam de mim? Às vezes eu estou em casa e falo assim: Senhor, eu sinto falta de andar com nós pastores, mas são poucos que querem de fato viver o reino, estão conduzindo ovelhas ao inferno. Precisamos acordar para aquilo que o Senhor tem.